Ainda em Brasília, só que do Legislativo para o Judiciário, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. Tem novidade em relação à aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Paula Lobão, que chega ao vivo, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Paula, seja muito bem-vinda. Conta para a gente qual é a novidade da noite, hein? Oi, Daniel, obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O anúncio de agora à noite é sobre a aposentadoria antecipada de Ricardo Lewandowski. Isso foi agora, por volta das 7 horas da noite, na última sessão dele no Supremo Tribunal Federal. Ele antecipa a aposentadoria dele para o dia 11 de abril e, inclusive, já entregou ofício à presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Lewandowski completa 75 anos de idade no dia 11 de maio, a data em que ele deveria deixar a função de ministro da mais alta corte do país de forma compulsória, mas ele decidiu antecipar a saída dele, a aposentadoria do Supremo, alegando que tem uma agenda extensa, tem muitos compromissos acadêmicos e profissionais esperando por ele e, portanto, ele precisa deixar a função antes da data prevista. Ele fez esse anúncio hoje, durante a última sessão dele na corte, e durante esse anúncio ele foi aplaudido pelos servidores do Supremo e disse também que deixa a função com a sensação de dever e de missão cumprida. A gente separou uma fala do ministro. Vamos ouvir agora Ricardo Lewandowski. Eu acabo de entregar para o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, um ofício em que peço a ela que encaminhe ao presidente da República o meu pedido de aposentadoria, que será antecipado em cerca de 30 dias. Eu pedi que a minha aposentadoria fosse tornada efetiva a partir do dia 11 de abril. E esta minha antecipação se deve a compromissos acadêmicos e profissionais que me aguardam, e eu agora encerro um ciclo da minha vida e vou iniciar um novo ciclo. Bom, essa nova data, ela foi decidida por Lewandowski, juntamente com o presidente Lula. Isso aconteceu no dia 22 de março, quando os dois viajaram juntos para Recife. Agora, Daniel e Lívia, fica a questão aí, quem vai ser o substituto de Lewandowski na Suprema Corte, na alta corte do país, né? O presidente Lula precisa indicar alguém para substituir, para ocupar essa vaga. Não há ainda um anúncio oficial, mas fala-se na possibilidade do presidente Lula, que inclusive já sinalizou anteriormente, com a possível indicação do advogado Cristiano Zanin, que é o responsável pelos processos do petista. Agora, Lewandowski também já sinalizou que ele defende um outro nome, o nome do jurista e professor Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi secretário-geral do STF durante o período em que Lewandowski foi presidente da corte. A gente lembra aqui que a indicação do presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal precisa ser aprovada pelo Senado Federal, e tem expectativa então aí nos próximos dias desse anúncio de quem deve ocupar a vaga de Lewandowski, quem o presidente Lula vai anunciar, vai nomear para ocupar essa vaga. E lembrando aqui que o ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, passou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal em 2006 por indicação do presidente Lula no momento do segundo mandato dele. Lívia, Daniel, volto com vocês ao estúdio. Perfeito. Paula Lobão, informação importante. Eu sei, inclusive, viu, Paulo, que você tem mais informações do Supremo Tribunal Federal. Eu peço licença, a gente vai girar rapidamente com os nossos comentaristas. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Agora, Cristiano Vilela, anunciado então a aposentadoria de Ricardo Lewandowski pelo próprio para o dia 11 de abril, ou seja, antecipada em um mês, já que ele completará 75 anos no dia 11 de maio. Taurino, assim como esse apresentador que vos fala. Expectativas que se voltam agora para a indicação, né? Será Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, ou esse jurista baiano Manuel Carlos de Almeida Neto, que foi assessor, inclusive, de Lewandowski quando ele presidiu a corte. Quem é o favorito, Cristiano?
Olha, Caniato, essa renúncia de Lewandowski, ela foi uma denúncia um tanto quanto repentina. Se imaginava, se programava essa sucessão de poder a partir do dia 11 de maio e, subitamente, Lewandowski apresentou, desde ontem já se cogitava isso em Brasília, apresentou o seu pedido de renúncia datado agora do dia 11 de abril, portanto, antecipando em um mês. Isso não é à toa. Na política sucessória do Supremo, aliás, como em toda disputa de poder ou sucessão de poder em Brasília, nada é à toa. E todos sabem nos bastidores que Lewandowski, de alguma forma, joga bastante, apoia bastante o nome de Manuel Carlos. Manuel Carlos, que foi seu assessor na corte. Portanto, alguma lógica de construção de apoios para o nome de Manuel Carlos, de fato, esse movimento tem. Agora, o fato é que dessa disputa que hoje está enfeixada entre esses dois nomes, Cristiano Zanin sai na frente. Cristiano Zanin é uma pessoa que goza da confiança direta do presidente da República, foi seu advogado em diversos processos e por isso ele acaba sendo a pessoa que hoje é o mais cotado. Mas o jogo só acaba quando termina, já diria um famoso locutor esportivo. Então, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Até mesmo porque, Suano, há outros interessados nessa vaga que vai ser deixada em breve por Ricardo Lewandowski. Esses dois nomes que a gente mencionou são os principais, os mais cotados, mas há quem diga que até o ministro do TCU, Bruno Dantas, também está no radar do próprio governo, no radar de Lula, ou pelo menos algumas pessoas chegaram com esse nome até Lula, defendendo essa indicação de Dantas para ocupar essa vaga. Mas levando-se em consideração também que a própria presidente do TSE, do Supremo Tribunal Federal, do STF, Rosa Weber, também se aposenta neste ano, em outubro, o governo vai ter outra chance para fazer a sua indicação e de agradar aliados. Certamente, Lívia. O governo tem dois grandes trunfos. Ele pode indicar dois parceiros, dois indicados que serão vistos como personalidades capazes de ocupar o cargo do Supremo Tribunal Federal, mas tem algumas coisas para mim que me angustiam um pouco. Que para nós, mais do que essas personalidades que podem vir a ocupar, nós podemos colocar o Cacai, que de certo tempo foi ventilado como uma personalidade que poderia vir a ocupar o cargo. Outras personalidades também. Há vários, mas tem duas coisas que para mim me angustiam muito. A primeira delas, quando Sua Excelência o Presidente da República disse que para o cargo ele indicaria quem ele quisesse. Isso já mostra uma disfunção do nosso processo, do nosso sistema político. Dizer que é uma escolha pessoal do presidente, que é a realidade, já explica por qual razão nós vivemos toda essa deformação das relações entre os poderes da República. Este é o primeiro ponto. O segundo deles, já está há muito tempo na hora de você chegar e questionar a forma de indicação, a maneira como se faz a sabatina e o mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. A PEC da Bengala, que passou de 65 para 75, foi apenas um paliativo ou uma manobra estratégica naquele momento. Agora nós temos que tratar a questão com seriedade. E a seriedade significaria mandato por um período, que sejam 10, 15 anos. Forma de indicar, que seja diferente da que agora se tem. E a maneira como se faz a sabatina, porque já tem um certo tempo que me parece que não é levado muito em consideração o notório saber jurídico.